Olá! Estamos aqui começando mais uma live hoje, tá? Hoje a gente vai conversar sobre transtornos de aprendizagem com a psicóloga Caroline, lá. Ela já chegou aqui, vamos lá. Vou convidar a Carol. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Podem fazer as perguntas conforme a gente vai conversando. Carol já chegou. Olá, boa Tudo bom, noite. Carol? Tudo bem? E tu, Tá tudo Denise? bem também por aqui. Frio, mas tá tudo bem. Aqui também, 14 graus. Isso. Aí tá mais frio ainda. Sim. Não, primeiro, quero te agradecer o convite, né? Veio, assim, deu a coincidência de ser numa semana muito feliz, assim, para nossa unidade. A gente fez um ano, agora dia 1º de Aí, junho. parabéns! Então, então já faz parte da semana de comemoração. Quero também te agradecer que desde, né, todo o tempo da minha implantação, várias vezes eu recorri a ti para pedir alguma dica, alguma ajuda e tu sempre disponível. Então a Imagina. gente, nós somos a primeira unidade agora em Porto Alegre que fez um ano, já tem uma outra aqui na cidade e vai aumentando, se Deus quiser, cada vez mais. Ai, que bom, muito bem. Obrigada também por aceitar o convite. E vamos fazer mais, porque é muito interessante, né? Fala um pouquinho da sua experiência, Carol, nessa parte do aprendizado, do Bom, ensino. sim, eu sou psicóloga, né? Fiz psicologia, logo fui fazer a formação em psicoterapia de criança, adolescente e adulto. E eu comecei a trabalhar numa escola e achei fundamental assim fazer a formação, a especialização também em psicologia escolar. E acho que as duas coisas se complementam, porque quando a gente recebe uma família, quando a gente atende um aluno, independente de estar no ambiente escolar, a gente tem que ter uma escuta um pouco mais clínica, né, para também dar um melhor atendimento. Então, eu trabalhei 10 anos nessa escola, Uhum. né, fui muito feliz, aprendi bastante, sou super grata. E em 2021, então, surgiu a possibilidade, a oportunidade, na verdade, de trazer a Ensina aqui para Porto Alegre. E pensando, né, nas crianças, nos alunos, a pandemia também contribuiu para essa decisão. A gente inaugurou, então, aqui em Porto Alegre. Ah, Então, agora, eu só trabalho aqui na Ensina. que legal. Então, você tem bastante aprendizado, né? Experiência com essa parte até de transtornos, né? E dificuldades no aprendizado. E por isso que eu achei muito Isso, legal para a gente falar sobre isso hoje, né? claro. Acho que é bem importante, assim, né? A gente ouve, as famílias também nos trazem que os filhos têm um transtorno de aprendizado e acaba sendo um jeito mais corriqueiro de falar, Sim. né? Mas, na verdade, as coisas têm que ser entendidas meio que individualmente. Assim. A gente tem os transtornos de aprendizagem, né? Que é a descalculia, disgrafia, dislexia. Até depois a gente pode falar um pouquinho deles. E que tem a ver com uma questão biológica, então, né, neurológica e Então, biológica. E só a gente rapidinho, tem a quando os pais falam assim, ai, olha, os médicos estão. Isso agora virou moda. Agora todo mundo tem descalculia, dislexia e TDAH, virou moda. É verdade isso? Virou moda? Assim, tu sabe que a prevalência dos transtornos de aprendizagem é em torno de 5% na população mundial. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para dizer que é um transtorno, porque a avaliação tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar.
né, por um neurologista, por um psiquiatra, uma avaliação psicológica e uma psicopedagoga e às vezes até uma fono. Então, assim, existem esses diagnósticos, sim, mas não é uma avaliação e uma conclusão diagnóstica que é Sim. rápida, né? A gente tem que acompanhar a vida escolar do aluno. E a gente tem as dificuldades de aprendizado, e daí eu acho que sim, muito mais recorrentes, porque a dificuldade pode ser entendida como uma perturbação, né, como uma interferência. A dificuldade de aprendizagem é muito pontual, a gente consegue identificar. Então, por exemplo, né, identificar um fato em si e sempre é externa, ou seja, é aquele aluno que tem uma vida escolar, de aprendizagem tranquila, né? A gente não precisa pensar num aluno sempre nota 10, mas que não teve dificuldades de alfabetização, não teve dificuldades né, na introdução da matemática, mas que naquele momento, por algum motivo, está apresentando essa dificuldade. Uhum. Então, a gente, quando conversa e chama as famílias, a gente tem que investigar, assim, né? Ah, aconteceu alguma coisa em casa, tá com alguma questão emocional. Às vezes, sim, né? Até a proposta pedagógica da escola não está favorecendo, não está beneficiando aquele aluno. A gente sabe que tem várias escolas e cada uma com a sua metodologia e as pessoas se adaptam um pouco melhor numa, um pouco pior na outra, né? Então, por isso que a gente também tem que ter uma escuta, assim, muito transparente com a família, se esse for o caso. Ai, mudei de cidade, estou em adaptação, um familiar doente, um bebê que nasce na família, todos esses ajustes, né, esses desajustes, na verdade, podem contribuir para naquele momento, naquele ano escolar, naquela disciplina, ter mais dificuldade. Uhum. Acho que a pandemia entra aí, né? Então, além de emocional e familiar e nenê que nasce, veio a pandemia. E a gente sabe que não só as crianças foram afetadas, mas as famílias, as dinâmicas, né? Tudo isso. Então, penso que atualmente essas dificuldades de aprendizagem estão aparecendo mais porque a gente tem o calendário, né, o cronograma escolar, um conteúdo que tem que ser dado, e a gente sabe que as crianças e que as famílias não aproveitaram porque não deu para aproveitar, né, do melhor jeito possível. Além disso, acho que as questões emocionais, essa dificuldade de socialização e tal, também contribui para isso. Sim. É, a pandemia ela veio, na verdade, né? Ela atrapalhou bastante essa questão. Eu acho que a parte do ensino foi o mais afetado, né? No Brasil em geral. Então, tanto que os índices aí, na outra semana a gente até falou dos índices, né? Que foram alertados ali no Jornal Nacional. Então, assim, Isso. estão em todos os lugares, os índices estão vindo aí, né? Muito, realmente, assim, 70% das crianças, por exemplo, no terceiro ano, não estão chegando a um nível mínimo de conhecimento para a idade deles, né? Então aí a gente entra com as dificuldades, como você estava citando. Então, estão com dificuldades porque não tiveram, de uma forma apropriada, a matéria, o conteúdo das matérias, por N questões, né? Sim, não quer dizer que essas crianças que agora estão chegando com essa queixa de dificuldade, se forem investigar e tal, pode ser sim um transtorno, Sim. né? Mas é que normalmente vai chegar pela dificuldade. E outros dois diagnósticos, assim, que né, não entram, não são transtornos de aprendizagem, mas que contribuem, assim, para um desenvolvimento mais conturbado, digamos assim, são esses dois diagnósticos, o déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista.
Então, assim, embora não esteja no grupo de transtornos de aprendizagem, se a gente for olhar o transtorno déficit de atenção, está lá no CID, né? No grupo de transtornos hipercinéticos, Exatamente. e o transtorno do espectro autista como um transtorno invasivo do desenvolvimento, depois a gente pode falar um pouquinho, mas que, em função, como são transtornos, tem toda essa alteração neurobioquímica também, e que tem que ser tratada, né, por uma equipe multidisciplinar, o prejuízo na aprendizagem é uma das É bem características e significativo. uma das nossas É, preocupações. ele é bem significativo. Quando a Carol fala que ele é neurobiológico, né? É um transtorno, transtornos biológicos. Por isso que eu até fiz a pergunta agora há pouco, que é a modinha. Então, quando tem um diagnóstico de transtorno, que seja, né, déficit de atenção, descalculia, desortografia, que geralmente até estão associados, né? A maioria está associado. Eles, na verdade, são, resumindo, né? São certas áreas do cérebro que não recebem os hormônios necessários para o desenvolvimento, para aquelas, para a parte cognitiva, a parte atencional. Então, na verdade, aí muitos pais também às vezes não querem dar o remédio. A gente respeita, tudo bem, cada um tem um ciclo, né? Mas, assim, às vezes eles não acham necessidade, não vem a necessidade. E aí tem que conversar com o médico realmente. Por quê? Porque não é uma questão de você estar dando um remédio e por tá, né? Existe uma necessidade, muitas vezes, do próprio cérebro de colocar ali aquele hormônio que está faltando nessas áreas, né? Aumentar esse tipo de dosagem no próprio cérebro. Por isso que eles começam, muitas vezes, a ter mais atenção ou a ter mais foco. Aí vai depender do que precisar, até do efeito do remédio, tudo isso. Por isso que não é uma questão, é um diagnóstico modinha, ou é alguma coisa que, olhou e pronto, ficou com o diagnóstico. Não. Realmente é uma questão biológica da formação do cérebro. Isso é muito importante ressaltar. E não estava te ouvindo e estava me lembrando que também durante muito tempo eu trabalhei, fiz parte de uma equipe de avaliação interdisciplinar de dificuldades de aprendizado. E muitos pais vêm com, descrevem os sintomas de déficit de atenção, essa agitação motora, né, essa impulsividade, e até as famílias brincam e diagnosticam, tem TDAH. E lá na avaliação, na época, aparecia um eletro alterado, né? Um eletroencefalograma solicitado pela neurologista com uma alteração. Então, assim, daqui a pouco, algumas vezes, as crianças tinham algum quadro de epilepsia a benigna da infância, que não é uma epilepsia convulsiva, não necessariamente, e que aí, após o exame, podia ser tratado como um outro diagnóstico e não somente esse diagnóstico clínico. Então, claro que a gente sabe, assim, que quando bem indicado, bem orientado, a medicação ajuda no TDAH, porque a medicação do TDAH é um estimulante. Sim. E aí também estimula o amadurecimento do cérebro, Exatamente. né? A parte frontal, tem uns estudos especialmente. Que indicam, né? São estudos ali levantados por universidades dos Estados Unidos, né? Que indicam que 50% das crianças com TDAH que tomam a Ritalina, enfim, o remédio para estimular precocemente, mais cedo, 50% não precisa usar na vida adulta. Por quê? Justamente por isso, porque eles acabam estimulando o amadurecimento dessas regiões que precisam de estimulação, né? Inclusive, muitas vezes os pais até se perdem um pouco, falam assim, mas é questão do amadurecimento. Mas se não tiver estímulo, o amadurecimento é mais tardio. Então, quanto mais estímulo tiver, justamente, ele vai amadurecer mais rápido, as regiões vão amadurecer mais rápido, e aí vão ter respostas melhores,
né, para o próprio aprendizado em si, para todas as questões, né, sociais, atencionais e todas essas outras partes que acabam ficando um pouquinho para trás nesses transtornos. Não é verdade. Então a gente tem que ser, acho que assim, a cautela é a melhor coisa, né? Não é tudo que é diagnóstico de transtorno não pode cair na modinha e também a gente não pode sair aí dizendo que todo mundo tem que fazer tal tipo de Sim, tratamento. exatamente. Tem que ser muito individualizado. Sim, por isso tem que ir no médico, acompanhamento, fazer todos os laudos, sim, com certeza, com certeza. Voltou? Voltou. Acho que tinha Tinha continuado. cortado um pouquinho, voltou. Não, assim, os diagnósticos que existem e que são, então, levados para as escolas devem atender numa modalidade diferente, de acordo com cada diagnóstico, que são as acomodações pedagógicas, são chamadas as acomodações pedagógicas. Então, dependendo de tal diagnóstico, a criança tem que ser atendida, principalmente nas avaliações, de um jeito diferente. Acho que daí que a gente entra, assim, pelo menos é essa a minha visão, assim, enquanto, né, nesse 1 ano de ensino. Não me importo, não estou preocupada, né? Não estou preocupada se tem diagnóstico ou não tem diagnóstico. Primeiro passo é ouvir a família, é entender a criança, é ver o tipo de aprendizado que se deu até agora. E aí o apoio educacional entra como um reforço, claro, de conteúdo, mas aqui a gente tem esse tempo, né? Esse tempo, esse espaço, que não tem, normalmente não tem nas escolas, e não é um problema, é a realidade, o conteúdo tem que andar, as coisas têm que andar, o cronograma tem que seguir. Sim. Então, a gente consegue atender o aluno de acordo com a sua personalidade, com Sua a sua particularidade, dificuldade, sua justamente porque a metodologia é particularidade. individualizada. Então, pela metodologia Sim, ser individualizada, a gente consegue dar essa atenção especial, né? Com que eu gosto muito de falar da nossa metodologia, né? Que é onde a gente vai chegar ainda para explicar. Essa metodologia que a gente tem, que é híbrida, né? Que existe ali o sistema interativo, mais a parte escrita, os blocos de atividades, enfim, outra parte lúdica e exercícios extras, eles entram, esse sistema interativo ele é excelente para prender a atenção, que é o que falta, por exemplo, nas crianças com algum tipo de transtorno. Geralmente a atenção deles é reduzida. E com esse sistema, ele consegue prender bastante a atenção. E aí eles conseguem reter o aprendizado, o que não acontece geralmente com as metodologias tradicionais, né, em sala de aula, porque eles acabam entrando num looping, mais ou menos, de desinteresse. Né? E perde-se a atenção, porque não é uma coisa estimulante para eles nesse momento. não, e acho que a metodologia, esse sistema também individualizado de atendimento, que a gente então conhece o aluno. E assim, né, Denise, a gente tem essa metodologia, a gente tem esse material, o aluno chega aqui, a gente conversa com a família, ele vai lá fazer um nivelamento para a gente identificar o momento da defasagem, a gente organiza o material didático e a gente consegue atender ele no sistema educacional, que é muito legal, são atividades gamificadas. As pessoas perguntam, não, computador, videoaula, não. Não é É assim. diferente. Mas a gente tem um bloco de atividades também muito atrativo, muito lúdico, muito agradável. Eu falo assim que tem dias, né? Pré-adolescente, adolescente, né? Não quero escrever, não quero registrar, chega por hoje. Então, vamos para a sala do conhecimento.
que é uma sala bem lúdica, com jogos pedagógicos, para a gente fazer alguma coisa brincando, mas que tenha a ver com o conteúdo escolar. Sim. Não, não só o conteúdo escolar, mas assim, atividades cognitivas que vão beneficiar ou Desenvolver. a atenção, Exatamente. Fazer desenvolver. uma coisa Então, a gente realmente tem divertida, mais lúdica, divertida, que não esteja saindo do conteúdo e ele está desenvolvendo, né? Porque às vezes realmente eles. A é, pessoa sabe, tem dia que eles não estão legais, né? Para fazer as atividades. isso, assim, não, e acho que essas atividades realmente, às vezes, pode ser do conteúdo, às vezes não, mas o jogo tem uma função ou tem um objetivo. Por exemplo, jogar senha, né? O jogo, senha. Tá no lugar certo, na cor errada, tá na cor errada, no lugar certo. Então, assim, tem essa categorização, memória, né? E eles adoram, assim. Para eles é uma brincadeira e a gente fica feliz porque eles ficam bem. Sim. Outra coisa que acontece aqui na minha unidade é o lanche, né? O lanche. A gente teve uma aluna, a primeira aluna, a Pietra, querida, que trouxe uma caixa de Nescau, de cápsulas de Dolce Gusto de Nescau. Então virou, tá sagrado a hora de fazer um Ah, que Nescauzinho. delícia. Então a gente para a aula, fazem Nescauzinho, usam lá a minha máquina, daí aquela coisa. Um dia deixa cair, outro dia suja, outro dia. E isso faz parte também de desenvolver autonomia. Ah, vai limpar. Ah, e agora? Né? Porque a gente também tem que ensinar, dar o exemplo dessas coisas do dia a dia, dessas coisas, dessas atividades funcionais, né? Exatamente. Eles têm que Então, aprender. E isso. justamente por essa questão deles terem ficado aí 2 anos praticamente em casa, então essa parte até da sociabilização, do respeito ao próximo, das atividades que dão mais autonomia, porque muitos regrediram na questão da autonomia, né? Porque estavam em casa, né? Então é natural. E isso é muito importante para desenvolver justamente essa parte mais humanizada, né? Das crianças. Uhum. E acho também legal a gente falar, né, do apoio do sistema educacional, que o sistema educacional da Ensina Mais também estabelece essa preocupação com a autonomia, né? É diferente de uma aula particular, Exatamente. e que eu acho que as aulas particulares também, em alguns momentos, para alguns alunos, são ótimas, assim, não estou sendo contra, mas não é aquilo de ter o grilo falante, né? Agora presta atenção no sinal, agora é parágrafo, é parênteses, primeiro multiplicação. Assim, é diferente disso, porque eles têm que interagir com o sistema educacional. Se não conseguir, vai fazer de novo, e aí, se não conseguir, chama o educador para auxiliar, Exatamente. para E orientar. eles desenvolvem Então, eu realmente essa percebo. autonomia. Não fica uma coisa robotizada ou fica esperando o próximo, né? Ou o professor falar o que tem que fazer, ou o que tem que fazer. Ele já sabe, ele segue uma rotina, eles desenvolvem essa rotina e aí eles vão desenvolvendo as próprias dificuldades. Muitos alunos também na unidade, eles no começo vêm com realmente, ai, eu não sei ler, ai, tá muito difícil, ai, me ajuda, porque está acostumado realmente a qualquer dificuldade ter uma ajuda ali que passe as informações um pouco mais do que, né, as respostas. Então é quando a gente vai desenvolvendo ali, vamos lá, vamos pensar junto. Vamos lá, ler de novo para ela, né? Muito importante fazer a leitura da questão, porque muitas vezes eles não entendem, eles não conseguem decifrar realmente o que está escrito ali, né? Quando uma outra pessoa lê para eles, eles entendem melhor. Então, só de você ler a pergunta, muitas vezes eles já entendem a resposta, já sabem a resposta, enfim. E aí, com o tempo, eles acabam aprendendo a ler sozinhos 2, 3 vezes em voz alta, e assim eles vão aprimorando esse desenvolvimento da autonomia. Que então eles vão desmamando, né? Eles vão diminuindo essa necessidade de perguntar,
de querer ajuda, e vai desenvolvendo essa questão da autonomia deles, do estudo. Tem um caso de aluna que ela se alfabetizou com a gente, ela fez a renovação, né? Que a gente já está aí 1 ano e 8 meses aberto, e ela fez a renovação agora, os pais dela, e ela, assim, os pais falam, o que ela aprendeu foi com vocês. E ela mesmo, no começo, também tinha muita dificuldade de ler, né? A gente foi alfabetizando. Hoje em dia, ela chega em casa, faz a lição sozinha. Os pais relataram pra gente, ela faz a lição dela sozinha. Ela não pede ajuda em nada. No começo, a dificuldade dela, ela pedia para tudo. Tudo ela reclamava, tudo ela queria ajuda, tudo. E hoje em dia, ela vai, ela mesma já sabe o que precisa, ela ajuda. Ah, e a gente tem lá na parte da matemática, a gente usa o dourado, eu esqueci, o material dourado. Material Aí dourado. ela vai lá mesmo, pega o material, já sabe, para ajudar ela a fazer as continhas, ela já vai e faz sozinha, às vezes ela não precisa. Então ela vai desenvolvendo mesmo, a gente dá a ferramenta e ela desenvolve. Então isso é muito importante, que a gente está desenvolvendo a autonomia deles, né? E daí eles chegam em casa e fazem a lição de casa sozinho, que o pai fica super feliz, né? Porque eles não têm aquela coisa de, ai, eu não consigo fazer, ai, me ajuda, ai, não sei fazer. Né, que muitos deles acabam levando essa reclamação para casa, né? Eles acabam fazendo isso em casa. Uhum. Não, e é verdade, isso também acontece aqui, né? Eles ficam mais vinculados ao processo de aprendizagem, né? Fica mais prazeroso, e isso é fundamental para uma vida escolar feliz. Às vezes com dificuldade, às vezes tendo que estudar um pouquinho mais um conteúdo, mas de forma geral, assim, para esse bem-estar, né, na escola, isso é muito importante. É muito prazeroso, né? Eles acabam gostando bastante mesmo. A Nájila, ela tinha perguntado aqui como que os cursos da Ensina podem auxiliar no diagnóstico. O que você acha, Carol? Olha, pelo que eu entendi da pergunta, a gente pressupõe que já tem um diagnóstico, né? A gente, assim, acho que a gente tem que conversar muito com a família, a gente tem que dar o tempo para a criança se sentir à vontade também na ensina, porque é um ambiente diferente, tem bastante estímulos, normalmente eles chegam e é uma agitação, assim, porque eles não sabem o que querem fazer. Acho importante, Nájila, a gente conversar com os profissionais que atendem os alunos, né, com o diagnóstico, psiquiatra, normalmente eles têm um acompanhamento com psicopedagoga, para combinar uma estratégia de trabalho conjunto. A Ensina Mais tem esse compromisso realmente com o conteúdo escolar. Então, a gente vai criar estratégias para a criança ter contato com o conteúdo escolar de uma forma que ela aproveite. Então, às vezes vai ser um material concreto, às vezes vai ser um jogo, às vezes a gente vai recorrer para uma coisa, né, que às vezes as ideias surgem na hora. Tem muito improviso também, né? Porque às vezes uma metodologia não dá certo para aquela criança, ela não está entendendo. Então, você tem que pensar em outra alternativa. Por isso que tem que ter muitos materiais ali diferentes. E muito importante trazer para o concreto, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos com dificuldade no troco, né? Na questão de que eu vou dar, que aí você tem que trabalhar o número decimal e o dinheirinho. Você vai trabalhando dinheirinho, moedinha com eles, e eles vão ter que entender ali uma dinâmica, né? Ai, nossa, como é que você vai comprar o quê? Né? Então, lá também na escola a gente fez esses dias aí, né? Uma atividade com mercadinho. Então, aí eles tinham que dar o dinheiro. Aí, quando você acha que isso, você acha que se você der o dinheiro, você vai comprar o quê com esse dinheiro? Cada coisa tinha um preço, né? Então, com centavos. Então, aí eles tinham que ir ali vendo o que eles iam comprar com dinheiro, o que não dava, o que dava. E isso é trazer para o concreto, que é trazer para a realidade, para eles entenderem direito. Não é só falar, né? Só um conceito, só probleminha, só falar. Eles têm que também entender aquela situação, eles têm que vivenciar aquela situação. Isso é muito importante. Então, o que a gente puder trazer também para vivenciar a situação, eles vão entender muitas vezes de uma forma muito melhor.
Sim, esse exemplo foi ótimo, porque na aula de matemática do terceiro ano, no sistema educacional, tem a parte do sistema monetário. Então, a gente também fez aqui, né? Como a gente tem muitas coisas da turma da Mônica, a gente fez a lojinha da Mônica, a gente colocou o preço, eu também tenho os dinheirinhos falsos, É. né? E aí a gente fez essa lojinha da Mônica, então a gente trabalhou isso. O preço, o desconto, se leva dois, calcula, espera que calcula que a gente espera, e aí acaba que fica mais agradável, né? Exatamente. A gente já teve aqui alunos estudando frações no sistema, e aí não sei como, Denise, surgiu uma pizza aqui para a gente cortar, Nossa, por que será, né? entendeu? Ou uma barra de É, chocolate também, né? é. Então, assim, ficou muito legal. Então, a gente está sempre pensando em trazer materiais, vivências, eu acho que é isso. Experiências, né? Sim. Experiências que se tornem inesquecíveis, que eles aprendam. Eles toquem também, Também no né? Então, sintam o cheiro, a Toquem gente toda usa as essa sensações experiência deles. Eu sensorial. também, lá na escola também, tá na parte da fração. A gente compra ali uma barra de chocolate e começa a fazer a fração em cima da barra de chocolate. Então, olha que delícia. Então, você comeu aí 2/10 da barra, né? 2 pedacinhos. Então, é uma maneira que eles nunca Uhum, mais vão esquecer, né? Do chocolate, uhum, porque, né? Eles adoram chocolate, então é a mesma coisa da pizza. claro, Então, a gente acaba claro. trabalhando bastante assim, com todos os sentidos, né? Não só com tato, mas com paladar, com olfato. Indiretamente, você acaba trabalhando tudo. Então, você acaba estimulando várias partes do cérebro. Isso é muito legal, porque ajuda no aprendizado. Não, e na robótica também tem um projeto que é o caixa eletrônico, que aí a gente também recorreu aos nossos dinheirinhos, assim, Sim, é verdade. e acaba sendo uma experiência, né? É isso também ajuda muito, né? Se a gente entrar na parte da robótica, a robótica ela é excelente também, né? Para trazer os conceitos para a realidade, né? Para a gente ir elaborando ali, tem o da acessibilidade. Eu acho muito, todos são muito legais, mas tem alguns assim que acabam ajudando muito nos projetos sociais, até, né? Na conscientização. E tem aquele da acessibilidade que eles desenvolvem a cadeira de rodas. Então, na parte até da parte teórica, né, a professora sai mostrando na escola o que faz parte disso, para que serve, né? As barras no banheiro, rampa, enfim, braille, né? Todas essas questões que são de acessibilidade, que ajudam os enfim, né? Deficiências diversas para eles conseguirem viver normal, se virarem, terem autonomia. Então, isso também é muito legal. Então, os nossos projetos, eles são muito interligados, assim, e ajudam eles a descobrir novos mundos. Muito interessante. E a gente percebe aqui, assim, a gente fica feliz quando a gente observa a evolução dos alunos, no sentido, assim, não estou nem pensando em diagnóstico, mas, assim, a gente tem as cadeiras de rodinha. Ah, gente, todos sentam e Ah, eles rodopiam e têm. vão para lá e vão para cá e vão para lá e vão para cá. E a gente diz que a gente tem uma cadeira mágica que é sem rodas, para conseguir sentar, organizar o corpo e trabalhar. Uhum. E a gente espera um tempinho e depois desse tempo, o aluno que já está organizado, que já está vinculado com a atividade, consegue sentar e permanecer sentado e dar uma rodopiadinha, como todo mundo Exatamente. faz, mas sem prejudicar, né, a E a gente vê produção essa dele evolução, ali. né? Até nessa parte comportamental. Isso, Porque eles têm essa tendência realmente a isso. se mexer bastante, né? Eles precisam estar em movimento para pensar, por exemplo, né? Então, a Uhum, gente percebe uhum, que no começo eles estão. A gente tem que, às vezes, chamar atenção, falar, olha, né, segura, senta direito na cadeira, né? E certas coisas que eles, sem querer, acabam fazendo, né? Porque eles estão agitados. E com o tempo a gente vê a evolução, ou seja, a diminuição nessa dependência do movimento
né? Ele de vez em quando acaba ali saindo um pouco, né? Dando uma movimentada, mas eles acabam diminuindo realmente esse processo, né? É mais sinestésico no aprendizado. Isso é muito legal também. E a atenção também. Isso é uma coisa que eu notei bastante na unidade, é que o tempo da atenção deles, eles no começo, muitos não conseguem, com 10 minutos já precisam sair, beber água, que é no banheiro, fazer alguma coisa, né? Para dar aquela respirada. E com o tempo, eles acabam segurando e terminando a aula inteira, meia hora, 40 minutos, e fazem o teste, e daí eles conseguem segurar a atenção esse tempo. Então, vai aumentando realmente o tempo da atenção, que é excelente para eles, uma coisa natural. Eles conseguem ir exercitando o cérebro, né? Para eles ficarem ali prendendo a atenção. Isso é muito bom. Verdade. Isso é muito bom. Não, a gente observa e a gente fica muito feliz, né, quando a gente percebe essas evoluções. Com certeza. Carol, você tem experiência, bastante experiência nessa área. Qual que é a diferença, então, do apoio escolar, né? O apoio educacional e o reforço? Né? Até nessa questão dos transtornos, né? Ou dificuldades escolares. Qual é a sua visão com relação a isso? Assim, eu não sou contra nenhum e a favor do outro, né? Eu acho que são recursos diferentes para situações diferentes. Uma coisa é um aluno que tem uma vida escolar tranquila, que aprendeu, né? E aí lá na matemática, quinto ano, expressões numéricas está difícil. Um reforço é válido, Sim. né? É aquele conteúdo, é aquele ano escolar. Outra coisa é o apoio educacional, que é o que a gente atende aqui, que tem que é mais amplo, né, que atende de uma forma mais integral, porque a gente consegue identificar o momento ali que teve a defasagem escolar, ou às vezes não tem defasagem escolar, mas que encara o curso de apoio educacional como um curso, né, de qualificação, digamos Sim. assim, ou como se fosse um curso de Sim. inglês, né, que aí anda paralelo Da com escola. a Isso que é muito escola. importante, eu acho que se destaca na nossa metodologia, além do ensino, ele ter essa interatividade, né, com o sistema, ele anda junto, realmente, ele caminha junto com o conteúdo da escola, né? Então, realmente está ali andando junto com exercícios que desenvolve, que eles vão fazendo junto do conteúdo da escola. Isso. A gente pede sempre, assim, para eles trazerem os cadernos, para a gente também dar uma olhada. Em época de prova, manda o conteúdo antes, que a gente organiza, não usa o sistema educacional naquela semana, e aí usa o material do bloco de atividades, do nosso material didático, mas que é sobre o assunto que está vendo na escola, que vai cair na prova. Então, a gente organiza, assim, muito de acordo com cada aluno, com cada momento, né? Eu estou aqui há um ano, assim, mas a cada momento do ano escolar, então, assim, a gente dá uma atenção para os conteúdos que vão cair na prova, antes das provas, depois a gente pensa em alguma coisa mais lúdica, Sim. a gente faz os temas, né? A gente cria alternativas, assim. Sim, por aqui é igual também. A gente faz a mesma coisa também. A Uhum. gente usa o bloco de atividades para esse momento de prova, né? E aí a gente vai lá, Uhum. seleciona e vai explicando para eles e vai fazendo. Eles vão fazendo atividades extras no bloco de atividades, de acordo com o conteúdo que está sendo estudado na escola. A gente faz igual aqui também. Isso aí. A gente anda junto. Que bom. E aí também, quando a gente vê que Vou fica grudar em ainda uma ti. dificuldade ali, né? O pai e a mãe relatam alguma dificuldade, a gente acha uma atividade diferente, né? Se ficou ainda uma dificuldade, né? Que a gente está ali notando que ele não voltou a ter a dificuldade que muitas vezes passou, entendeu, mas acaba muitas vezes voltando àquela dificuldade por algum motivo, e aí a gente muda a forma que foi, por exemplo, do dinheirinho, né? A gente muda a forma ali numa brincadeira
muitas vezes, para ver se aquele conteúdo depois ele é aprendido realmente. Porque a gente precisa, como eu tinha falado, exercitar todos os sentidos de formas diferentes, para a gente conseguir ver, cada um é individualizado, cada um aprende de uma forma. Então, a gente vai estimulando isso para realmente que o aprendizado seja eficaz, né? E aí é que entra essa individualização, né? Sim, sim. Então, aqui a gente tem essa preocupação, assim, né, de conhecer cada aluno, conhecer cada família, e acho que o mais importante, assim, de estar disponível para essas famílias e para esses alunos, e aí a gente vai tentar sempre oferecer estratégias de ensino, de conhecimento, de experiências, que é bem isso que tu falou, né? Exatamente. É isso. O que você tem mais para falar, Carol, que você tinha pensado aqui em passar para as pessoas, para os pais e mães que tiverem alguma dúvida? Não, a gente fica à disposição aqui em Porto Alegre, né? Acho que não é assim uma live para a gente falar de Sim, a gente vai transtorno, marcar de uma outra para falar doença, sobre isso. né? Hoje foi só uma A pincelada. gente, a gente quer falar assim que a gente atende os alunos de acordo com o perfil e as características de cada um deles, independente Se tem laudo ou não das tem, se tem dificuldades. transtorno ou não. E, Nossa metodologia, inclusive, isso. ela abrange todos, né? Desde autista, Uhum, espectro autista, TDAH, dislexia também. uhum, Então, todos esses uhum. transtornos, em geral, eles são atendidos pela nossa metodologia. Isso é muito importante. Agora, o que tem de laudo, se tem laudo, se não tem, se não, para a gente não faz diferença, porque ele vai ser atendido da mesma forma e ele vai aprender também da mesma forma, né? Cada um ao seu tempo, né? Então tem crianças que vão mais rápido, mais devagar, enfim, mas todos aprendem. Então eles Uhum. caminham em busca do aprendizado, né? Desenvolvimento. E aí, Sim. lógico, que a gente vai sempre junto. Aqui também na unidade, a gente acaba entrando em contato muitas vezes com a escola, né? Quando os pais pedem, eles trazem, se tem laudo, eles trazem, se tem alguma queixa da escola, eles trazem, eles marcam, a escola pede para marcar reunião. Então, daí eu faço reunião com a coordenadora, com a diretora, e aí eu escuto, né, o lado ali da coordenadora, diretora, ou com a profissional, psicopedagoga, a fono, que estava atendendo, né, que está atendendo, então a gente se mantém ali junto. Então eu vou passando para a gente andar junto mesmo, o que a fono está fazendo, a gente está fazendo ali parecido, então a gente está andando junto ali nessa parte até da. Muitos vêm por conta da alfabetização, né? Então, a gente acaba ali Sim. ajudando, indo realmente, passando para elas o que a gente está fazendo para otimizar. Então, a gente. E acho que também é muito importante a gente falar que, independentemente, assim, do diagnóstico a gente atende, mas que eu pelo menos defendo que a criança tem que ser Assim, assistida, né? É importante um laudo, é importante um com tratamento, é certeza. importante uma Com certeza. medicação, se Porque for acelera o bem indicada, processo, né? Ele ajuda, quanto mais é aquilo que a gente falou lá no porque começo. Quanto mais a gente ajuda, mais estímulos eles têm, que são diferentes estímulos, uma fono. Alguns pais falam, mas não precisa de fono. Então, é muito importante, porque a fonoaudióloga, por exemplo, ela dá estímulos diferentes, né? Então, são estímulos, tem vários tipos de fono, né? Então, tem ali especialidades diferentes. Então, elas vão ajudar em certos amadurecimentos das regiões do cérebro. Tem a psicopedagoga também ajuda ali. Então, todo o trabalho em conjunto, ele funciona mais rápido, né? É uma equipe multidisciplinar, então, realmente, todos ali têm uma função, né? Então, não é à toa que sim, está sendo feita aquela terapia, aquele acompanhamento, né? isso. Acho que também é importante a gente dizer isso, porque a gente percebe que quando não existe, a criança fica muito exposta e, assim, perde esse, tipo, o tempo vai passando e ela não está conseguindo aproveitar o que está sendo oferecido. Exatamente. Não,
por nós, mas pela escola, pela vida, né? Uma criança que daqui a pouco tem dificuldade de se relacionar com os amigos, Exatamente. não só os colegas, mas no condomínio. Então, essas coisas têm que ser vistas, porque quem se beneficia, claro, é a criança, é a família, Sim, e ele anda, né, vai com a turma. sim. Então, assim, por isso que, transtornos de aprendizagem, claro, são diagnosticados na infância, porque uma das tarefas na infância é aprender. Exatamente. Então, aparece como um sintoma e isso tem que ser investigado, Exatamente. né? Déficit de atenção, tu sabe também melhor que eu. Muitos adultos têm esse diagnóstico, mas na época que eram crianças e adolescentes não tiveram, porque não era comum, porque não era conhecido, Exatamente. e que hoje, eu tenho e não tomo medicação, ou não precisei, dei É, certo. Deu certo, mas à custa de quê? Né? À exatamente. custa de quando? Eu tenho mães lá, né, ou Então, pais que eles acabam sabendo que eles têm, e eles falam, não quero que meu filho passe pelo que eu passei na escola, porque para mim foi muito difícil, né? Então eles conseguiram uhum, vencer, conseguiram ir bem, hoje em dia se aceitam do jeito que eles têm, né? Porque eles realmente isso acaba abaixando a autoestima, né? Atrapalhando ali no próprio convívio social, na autoestima da criança, por quê? Porque ela não. O único ambiente, o único assim, mais enfático da criança é o ambiente escolar. Então, se não é o familiar, é o escolar. Então, se no escolar, que ela convive muito tempo do dia, às vezes até mais do que em casa, ela não está indo bem, ela não está se sentindo valorizada, ou se sentindo bem, ou se sentindo igual aos seus amigos, espelhando seus amigos, no sentido do aprendizado, ela vai se sentir para trás. A partir do momento que ela se sente para trás, ela vai começar a abalar a autoestima dela. Ela pode ter quadros aí, tem quadros de depressão ao longo do tempo, pode virar um bullying, né? Pode virar até um buller, né? Aqueles que fazem um bullying, porque até essas crianças, elas também estão sofrendo, né? Então elas também sofrem por algum motivo, né? Muitas vezes só que o ego delas, elas têm que se defender e elas se defendem dessa forma. Então tem os dois lados, né? E tem esse lado também da autoestima e tem vários outros aspectos, né? E que esses são os mais que a gente vê hoje em dia, né? Os mais comum. citados. E assim, ao mesmo tempo, acho que uma das coisas positivas da pandemia foi que os pais conheceram os alunos enquanto os pais conheceram os filhos enquanto alunos, Exatamente. né? Muitas vezes a gente fala de um aluno para um pai e o pai, opa, esse não é É meu isso filho, mesmo. ou ai, meu filho faz isso, meu filho é É isso assim. mesmo. Exatamente. Então, em casa, 2 anos. Claro, não é a situação, não é a mesma situação, né? É uma situação de aula online, tudo isso que a gente viveu, medo, perdas, enfim, que a gente também pode falar num outro momento. Mas, assim, eles conheceram que o filho, às vezes, responde, que o filho não quer trabalhar, que o filho fica agitado, né? Então, assim, isso também acho que foi uma das coisas mais importantes, mais positivas, porque então as famílias conheceram os filhos de uma forma integral, como filhos e como alunos. Exatamente. E a gente e os filhos conheceram os pais também como funcionários, né, no home office. 100% integral É ali do verdade, lado. é verdade, é verdade. Né? E realmente a gente começou, né? Eu via bastante, assim, por exemplo, meu filho nas aulas online, então, lógico que tinha os problemas, às vezes, do microfone não funcionar, a professora não escutar o aluno, e ele queria falar, e ele não conseguia ser ouvido. Então, aí eu via o nervoso dele aumentar, e eu sei que com várias crianças isso acontecia, porque as mães relatam. Então, eles ficavam mais nervosos porque eles não conseguiam se comunicar. Na sala de aula também acontece, não é uma coisa que não acontece, também acontece, né? Dependendo da situação, mas eles conseguem fisicamente chegar até a professora, né? E no online eles acabam não conseguindo. Então, essas coisas também eu observei bastante durante a pandemia, essa questão, e eu vi que muitas mães queixaram disso, né? E uma coisa que eu achei engraçada foi que os adolescentes, né? Eles deixavam a câmera muitas vezes desligada
E conforme eu fui conversando com alguns, né, o porquê que eles estavam desligando a câmera, tá? É porque eles não gostavam da imagem deles refletida ali na câmera. Então, eles se vendo, né, atrapalhava eles próprio do aprendizado ali, naquele momento. Então, né, existem assim, vários aspectos a serem analisados com relação a isso que eles passaram, né? Sim, é Isso é verdade. muito, muito interessante. Dá para fazer um Dá. estudo. E agora tem alguns que, por esse período, né? Porque o período da adolescência ele é bem complicado, né? Devido aos hormônios, ao crescimento, todo aquele processo de amadurecimento que passa no cérebro. Então, eu vejo hoje em dia, eles se escondendo atrás da máscara. Então, eles não estão usando tanto a máscara por causa da necessidade de usar, da preservação, né? Mas porque eles querem esconder algum defeito, que eles julgam ser um defeito, né? Então a máscara ficou confortável por conta disso. A gente pensa, né, nos pequenos, na alfabetização, que realmente saíram da educação infantil e voltaram para um segundo ano, né? Mas também a gente tem que pensar nos Sim. adolescentes que estavam no quinto ano, no Pularam início para o lá da 7. puberdade, e voltaram, né, com o corpo já, eu não Diferente. gosto de falar mudado, não, mas assim, Uhum. transformado, toda a questão hormonal, toda essa solidão, né, esse contato somente virtual, Sim. então isso também é complicado, foi complicado, né? Então cada um teve que lidar com as suas próprias questões inerentes à idade, inerente à dinâmica da família, enfim, né? Não foi fácil para Foi ninguém. difícil, foi muito difícil. Agora eles estão Foi, voltando, já voltaram, né? Estão voltando para o presencial realmente. Eu vi que tiveram alguns que sim. realmente eles ainda preferiam ficar online, por essa questão até da sociabilização, que eles não estavam acostumados mais a sociabilizar. Então, eles ainda preferem, muitas vezes, tem muitos, aumentaram os índices de depressão. Então, um alerta que eu acho muito importante é para os pais analisarem isso, né? Olhar, ver como é que estão os filhos agora que voltaram no presencial, como é que eles estão, né? Como é que eles estão se adaptando a isso na escola, com o conteúdo, não olhar tanto propriamente as notas, mas se eles estão realmente absorvendo o conteúdo, né? Porque a gente não pode avaliar também pelas notas em si, mas sim pelo que eles estão Uhum, aprendendo. Porque esse salto de uhum, 2 anos, ele vai refletir lá na frente. É que a gente até falou na live passada que eu fiz, ele vai refletir lá na frente. E aí, o curso que for fazer para preparar, para melhorar, muitas vezes não supre, porque não estão especificados dentro da defasagem que precisa ser avaliada, que precisa ser trabalhada, né? Então, acaba ficando bem difícil mesmo poder, lá na frente, pegar um conteúdo, muitas vezes, de terceiro, quarto, quinto ano, né? Para eles que ficou para trás. E outra coisa que eu acho muito importante, eu sempre falo, é aproveitar essa janela do conhecimento, essa janela do desenvolvimento do cérebro, né, das crianças. Por quê? Porque tem muito pai que fala, mas depois estuda. Não, a gente tem que aproveitar para desenvolver, para correr atrás aí dessa parte cognitiva, da parte social, de todas as partes ali que a gente pode desenvolver dentro da janela do conhecimento da criança, que acaba desacelerando a partir dos 12 anos. Então, que a gente chama também de neuroplasticidade, né? Ela é maior até os 12 anos. Por isso, até que a alfabetização ela é ideal ali naquela idade até os 10 anos, né? Porque o processo de uhum, alfabetização ele é bem complexo, apesar de que a gente já sabe ler e escrever, a gente não acha. Mas ele é um processo muito complexo. Por isso que as crianças que têm transtorno, em geral, eles têm muita dificuldade na alfabetização, né? Então, acaba associando, né? Mas, de novo, não é porque tem a dificuldade que tem um transtorno. Mas muitas crianças que têm um transtorno, elas têm uma dificuldade muito grande, realmente, na alfabetização porque envolve várias partes do cérebro que eles precisam que funcionem juntos. E não funciona da forma que deveria, ainda não está maduro o suficiente, né, para usar todas aquelas partes. Então, eles acabam tendo essa dificuldade maior.
Sim. Né, a relação letra com o som da letra, às vezes na escrita, né, a questão motricidade fina mesmo, que não tenha sido trabalhado, eles logo cansam, né, aí não querem mais escrever. Troca de letra, que a gente também tem que ter um cuidado até determinada idade, até determinado ano escolar, pode acontecer, depois se espera que não aconteça. Então, é complexo mesmo. E aí a gente até pode fazer uma outra live, dicas de Ah, alfabetização, muito porque legal. existem, né, orientações para os pais, assim. Sim. A gente acaba vivendo e esquece, né? Mas aquela coisa, tá lá dirigindo, passa no outdoor, olha, filho, a palavra é essa, a letra é essa, a palavra é essa, me diz outra palavra que começa com a mesma letra. Assim como os adolescentes, né, que já têm essa característica de isolamento, porque é importante, né, é importante para conhecer e construir sua própria personalidade, de estar junto ao grupo. Então, ao mesmo tempo que a pandemia reforçou esse isolamento, ela prejudicou a relação social, a relação do grupo. Então, os pais, né, podem, devem, se puderem, se conseguirem, trazer os filhos para perto, né? Ou é uma atividade que façam juntos, ou é aquele papo na volta do colégio, como é que foi tua aula, o que, que tu mais gostou, o que, que tu não gostou, conta um pouco do trabalho, chama, né, os amigos para fazer um trabalho na tua casa, se for um trabalho em grupo, cria uma situação para tu conhecer os amigos do teu E filho. até ver como Então, isso interage, também é né? muito Eu acho isso muito importante. importante também, Como que eu sempre observei os meus filhos, como eles interagiam em festas. Então, às vezes eu fazia festinha, qualquer coisa, Halloween, qualquer coisa eu Uhum, fazia no uhum. salão de festa, em casa, no meu prédio. E eu observava bastante os meus filhos, como eles interagiam com os amigos, né? Sem a minha presença perto, né? Porque eu não estava ali do lado, né? Eles estavam Uhum, soltos, livres. Então, eu gostava muito de uhum, observar essa interação. Então, isso é muito importante uhum. também. Os pais também se atentarem a essas interações que eles têm sem a presença deles, para saber como que está indo ali a interação, né? Muitas vezes ali o processo, às vezes eles estão chateados ou algum bullying, alguma coisa está acontecendo por alguma atitude, alguma coisa, né? Então é muito importante os pais realmente observarem isso, né? Para ir conseguir indo ali, guiando o filho da melhor forma possível, né? Isso, e a gente nem falou de transtorno de ansiedade, ou Nem sintomas de chegamos nesse ansiedade, de sintomas depressivos, que isso também, né, gente, isso também eu acho que é muito prevalente, interfere sim no processo de sim, aprendizagem. Então, também são coisas que a gente tem que ficar sim. atentos enquanto pais, né? Enquanto pais ou enquanto professores e profissionais que atendem as crianças e os adolescentes, né? Sim, muito importante também. Mas a gente vai fazer outras lives e a gente vai conversar sobre isso, né, Carol? A gente vai Tá, falando sobre tá isso, a gente bom. vai achar aí uns assuntos muito interessantes para ir conversando e dando e levando esse conhecimento para os pais, né, mães, enfim, e os profissionais que quiserem aí Uhum, e até conversando também, né, para a gente trazer esse conhecimento. Carol, isso fala aí. onde fica a sua unidade aí em Porto Alegre. Tá, o nome da minha unidade é Ensina Mais Turma da Mônica, Porto Alegre, Boa Vista. O endereço é Avenida João Valig, 2215. Telefone 998808212. O Instagram é esse que está aqui, né? E fico à disposição, eu, as profs, para uma visita, para uma conversa, para um bate-papo. E podem vir conhecer a unidade. É um espaço, né, Denise, muito Lindo, lindo, maravilhoso. muito lúdico. Tem a parceria com a turma, com o Maurício de Souza, então, assim, é todo decorado com os personagens da Turma da Mônica. E isso foi uma coisa que me encantou lá na minha decisão
porque é um espaço onde não é pesado, não é escuro, não está ligado àquele sentimento de fracasso do aluno que precisa de um apoio Exatamente. escolar, né? Ou um reforço escolar que seja. Não tem esse peso todo que às vezes É a verdade. gente ouve ou já viveu isso de, tô indo para aula particular, ou, tô indo para uma escola com uma proposta muito Com diferente. certeza. Com certeza. Muito bom. Eu também sou Denise, sou da unidade de Santos. Aqui em Santos fica no canal 2, Avenida Doutor Bernardino de Campos, 149, pertinho da Beneficência Portuguesa. E aí o WhatsApp dá para ir pela bio ou 013 99121 4001. E é só entrar em contato com qualquer, né? Nós duas ali, a gente vai ajudar, a gente esclarece as dúvidas, pode aparecer, a gente conversa, né? Mas tem que realmente vir conhecer, porque vocês vão se encantar. É maravilhoso, é muito, muito, muito interessante e desenvolve muitas nossas crianças. É super importante para eles nesse momento, principalmente. Isso Né? aí. Obrigado, Carol. Obrigada a todo mundo que ficou assistindo aqui, tá? E aí, a gente vai fazer outras lives aí, vamos indo com outros temas super importantes. E muito obrigada para todo mundo. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau.